Alô, meus irmãos, muito obrigada pelo convite para, de alguma forma, estar com vocês nesse dia tão especial que vocês estão vivendo. Vamos meditar juntos agora a leitura do livro do, de Tobias, uma história muito bonita e muito tocante para o dia que vocês estão vivendo. Eu, Tobi, andava nos caminhos da verdade e praticava boas obras todos os dias de minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos e às pessoas da minha nação, vindos comigo para o cativeiro na região dos assírios, em Nínive. Quando estava na minha pátria, na terra de Israel, sendo eu mais jovem, toda a tribo de Neftali, meu antepassado, separou-se da casa de Davi, meu pai, e de Jerusalém, a cidade escolhida entre todas as tribos de Israel. Nela foi santificado o templo como a casa de Deus e construído para que aí se oferecesse sacrifícios de todas as tribos de Israel, por todas as gerações. Todos os meus irmãos e toda a casa de Neftali, meu antepassado, ofereciam sacrifícios ao bezerro que Jeroboão fizera em Dan, e isso em todas as montanhas da Galiléia. Eu, porém, ia algumas vezes sozinho a Jerusalém nos dias festivos, conforme está prescrito para todo Israel por um decreto perene. Eu levava comigo a Jerusalém as primícias, os primogênitos, os dízimos do rebanho e do gado, e a primeira tosquia das ovelhas, e dava-os aos sacerdotes descendentes de Arão para o altar. Eu também ofertava o dízimo do trigo, do vinho, do óleo, das romãs e das outras frutas aos levitas que estavam de serviço em Jerusalém. No tempo de Salmanassar, dei muitas esmolas a meus irmãos, os que eram de minha etnia. Dava todo o meu pão aos que tinham fome e roupa aos que estavam nus. Também, caso visse um compatriota morto e lançado fora dos muros de Nínive, dava-lhe sepultura. Um dos moradores de Nínive foi denunciar ao rei que era eu quem o sepultava, mas me escondi. Quando soube que o rei estava ao par do que eu fazia e que era eu procurado para ser morto, fiquei com medo e fugi. Toda a minha propriedade foi confiscada e nada me restou que não fosse levado para o tesouro real. Só ficaram minha mulher, Ana, e meu filho Tobias. Palavras do Senhor. Muito interessante a história de Tobias. Um livro curto, mas muito bonito da gente ver. Tobias era um homem justo, que tinha sido educado para viver toda a tradição do chamado que Deus tinha feito ao povo de Israel através de Abraão. E ele, então, era da tribo de Neftali, uma das 12 tribos de Israel. Quando Salomão morreu, depois do templo ter ficado pronto, houve uma separação entre o reino do norte, formado pelas 10 tribos, inclusive a de Neftali, e o reino do sul, formado por Judá e Benjamim. Judá e Benjamim faziam o culto a Deus no templo em Jerusalém, conforme o que estava escrito que deveria ter sido sempre. Era o que Deus queria quando o povo estava unido numa única nação. Como consequência da separação, as 10 tribos acabaram oferecendo a Deus sacrifícios em várias montanhas diferentes e não em Jerusalém. O que Tobi está dizendo é que ele não se conformou com essa separação, que os homens separaram aquilo que Deus tinha estabelecido como um ponto de união de uma nação. E que ele, então, individualmente continuava a ir a Jerusalém e a oferecer os sacrifícios, a dar esmola, a sepultar os mortos, a fazer aquilo que era justo, aquilo que ele tinha aprendido. E quando, na verdade, os poderosos daquela época ficaram sabendo que ele fazia isso,
ele foi condenado à morte. Todos os seus bens foram confiscados e ele ficou sem nada. E passou a viver escondido com a sua mulher Ana e o seu filho Tobias. O que dá a impressão nessa leitura é que você fazer o bem resulta, aos olhos desse mundo, em você ser punido, perseguido e castigado. É verdade. Tobi sofreu tudo isso. E certamente você esperaria que ele dissesse assim: me arrependo de ter feito assim. Mas não. Mesmo com toda essa perseguição, ele continuou ensinando seu filho a ser um homem bom. E nunca ele se desesperou e se revoltou contra Deus, dizendo: por que o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem comigo? O rei que o perseguia logo foi morto pelos próprios filhos, e os bens de Tobi foram restituídos para ele. Mas ele acabou ficando cego e acabou enviando seu filho para uma missão suicida de tentar recuperar um dinheiro que ele tinha emprestado. Ora, meus irmãos, a história parece bastante complicada, mas na verdade o que aconteceu foi que Deus ouviu a oração de Tobi e mandou o anjo Rafael em seu socorro. O que essa leitura nos diz é que, tal como aconteceu com Tobi, que fez o bem, mesmo no meio das perseguições, mesmo quando aos olhos do mundo ele era um derrotado e um coitado, nós muitas vezes seremos julgados assim também aos olhos dos homens, como bobocas que estão fazendo bem aos outros que não têm condição nenhuma de nos fazer bem de volta. Mas como filhos de Deus, esse é o nosso chamado. E certamente Deus olha para as nossas necessidades e olha bem do teu lado. Pode ser que Rafael já esteja por aí, te ajudando a viver como um cristão, como alguém que é um bom samaritano, como alguém que continua a fazer o bem, mesmo quando isso seja motivo de piadinhas e chacotas por parte dos outros. Tobi não se arrependeu, você também não vai se arrepender. Fique em paz e um bom encontro para vocês.